E agora é hora de falar do São Paulo, hein, do tricolor, porque o mercado da bola do São Paulo também está se movimentando. Infelizmente, o São Paulo perdeu o Pablo Maia, mas está atrás do Thiago Mendes, não é de hoje, mas agora precisa sair uma definição. Ontem a gente falou aqui que hoje seria o dia D para saber se Thiago Mendes chega ou não. O PVC e o Hernan já haviam explicado aqui para a gente, contando como seria essa negociação, que faz parte de toda uma engenharia financeira, a qual São Paulo precisa se adequar a este planejamento e que Thiago Mendes teria que topar as condições estabelecidas pelo tricolor. Né, PVC, você trouxe aqui que o Thiago Mendes teria que aceitar agora ganhar um pouco menos para depois ganhar mais no futuro, ou seja, alinhando toda essa engenharia financeira. O que eu tenho é que está difícil e tem um tempo escasso, como o tempo escasso de todas as negociações que vão até amanhã. Hoje azeita para amanhã. Hoje pode azeitar para amanhã. Como assim azeitar? Tipo, preparar? Hoje pode destravar. Manda o contrato que eu vou ler o contrato e assinar. É isso. Tá. E a gente comentou aqui que ele estava na dúvida, né? Se ele toparia esse molde de negociação. E o staff dele diz que não tem nada, que não tem proposta. Tem. A própria diretoria do São Paulo também nega, mas aqui você fica sabendo de primeiro. Então, tem uma história, só que é uma história que não é simples, porque é aquela conta que a gente está fazendo. É o seguinte, eu vou te pagar 30% do que você ganha, beleza? Topou? Mas o que eu vou te pagar, essa diferença eu te pago no ano que vem. Você topa? Depende se eu consigo pagar minhas contas. E o staff dele negocia diretamente com a Galápagos, que é a empresa que gerencia o fundo? Não. É uma triangulação. O São Paulo tem que acertar. A Galápagos vai dar o aval. Tá. A questão é... A questão é o jogador, é a decisão do jogador agora. Tá. O São Paulo teve que pedir autorização para fazer uma mudança leve na questão das contas, mas explicar que isso aqui vai ser resolvido no ano que vem. Aí a Galápagos dá o sinal verde e aí você faz a proposta para o jogador aceitando pode vir. Isso está mais ou menos encaminhado. O que não está encaminhado é se o Thiago Mendes quer vir ou se não quer vir. E a confiança é, cara, você quer jogar no São Paulo, não quer? Então a gente vai te pagar essa diferença ano que vem. Tá, se a gente for usar um emoji aqui de joinha, de mais ou menos ou para baixo, qual que é esse termômetro atual aqui? Eu acho mais ou menos. Foca lá no PVC. André não tá pensando, então foca nos dois porque a gente gosta desse momento. Cadê? Mostra qual é a diferença disso para isso? Tá assim, ó. Vixe! Tá assim, ó. Agora bugou minha cabeça. Aí, ó. Ai, São Paulino agora tá com a cabeça E aí, bugada. assim, ó, tá querendo assim... já vai melhorando. O termômetro tá assim agora, mas ele pode, de repente, pegar e fazer assim. Entendeu? Pode dar uma virada para baixo. Esse aqui, ó, ele tá querendo levantar para ficar assim, mas esse aqui pode baixar do nada. Entendeu? É isso. Tá. Ou seja, pode dar certo, pode dar errado. A gente tem que ser sincero, tem que falar a verdade, né? É isso. Mas amanhã a gente vai saber. Saberemos. Saberemos que a janela fecha. Amanhã meus dedinhos voltam aqui. Amanhã não tem como fugir para amanhã. E, Alice, eu fico pensando como é que está o jogador, né? Foi um jogador que teve uma passagem importante pelo São Paulo, mas isso já tem uns 10 anos, né? 2015, a gente está falando. 2017 ele sai do São Paulo. Daí ele vai para a França e agora estava no futebol do Catar. Já não é um atleta jovem, 32, 33 anos. O que a gente pode esperar de o Thiago Mendes pintando aí no São Paulo nesse meio de campo, agora pelo menos temporariamente sem o Pablo Maia? Luiz, eu acho que depende muito do objetivo de vida do jogador, né? Ele acaba ficando mais em destaque jogando no Brasil, provavelmente, se ele se tornar, conseguir garantir a titularidade no São Paulo, o que é muito provável com a ausência do Pablo Maia. Então, você poder ser titular numa das maiores equipes do Brasil, numa equipe que vai jogar Libertadores, que tem ambições no ano, eu acho que para ele seria um bom movimento de carreira, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de futebol, porque é quase certo que ele assumiria essa titularidade. E aí, só para fazer um parêntese, lamentar mais uma lesão do Pablo Maia, né, que o ano passado ficou um tempão fora, consegue voltar, é tão importante para o São Paulo, especialmente dentro desse esquema, né, com o quarteto mágico ali, e acho que o Thiago Mendes poderia compor de maneira significativa esse time, então, e conquistar espaço, voltar a ocupar espaço aqui no Brasil, porque é isso, no futebol do Catar, ele acaba ficando meio fora do radar.
Mas aí são os objetivos de carreira. A gente já viu vários outros jogadores que estão no mundo árabe negarem vir para o Brasil, seja por questões financeiras, questões familiares. Mas para o São Paulo, sem dúvida, seria muito bom, porque a ausência do Pablo Maia, para um elenco que já está muito curto, né, que já perdeu quase 20 jogadores e fez 4 contratações, é um elenco que já está enxutíssimo e sem o Pablo Maia fica bastante prejudicado. Agora, para o Thiago Mendes, é isso, depende do planejamento dele de carreira. Mas me pareceria um bom movimento para ele chegar para ser titular num clube como o São Paulo, disputar Libertadores, né? O São Paulo não vai para o Super Mundial, então pode ter uma vantagem nas competições de mata-mata em relação aos seus adversários que vão ter um calendário mais apertado. Mas é isso, para o São Paulo, fundamental. Para ele, né, depende do que ele quer com a carreira dele. Um bastidor interessante do Thiago Mendes. O Thiago Mendes jogou, ele teve antes do São Paulo, ele jogou, acho que no Goiás, no não Goiás. Foi no Goiás, onde ele se desenvolveu. Depois ele foi para o Lyon, aí rodou na França. Lille e pro Lyon. Lille, Lyon, e aí depois ele foi lá para o Rayan, né? Aí depois teve o Flamengo, agora recente Atlético Mineiro, sempre teve aquela coisa de voltar. Teve até o Corinthians, teve uma época que teve de olho nele. Mas uma vez conversando com um familiar dele, fiz uma entrevista recente com ele, e esse familiar do Thiago me disse o seguinte: ele jogou em vários clubes, experimentou várias culturas. O Thiago é um cara muito caseiro, muito na dele, assim, até para falar é uma fala mansa, assim, é um cara bem na dele, bem tranquilo. E esse familiar dele me disse o seguinte: o Thiago, o lugar que ele mais gostou, o lugar onde ele foi mais feliz, foi no São Paulo. Oh, que legal. O Thiago, assim, foi um momento dele da carreira onde ele estava jogando bem, jogou a Libertadores, foi semifinalista. E aí, beleza, aí começou a entrevista e tal, e o Thiago é um cara bem tranquilo. E aí, quando eu falei do São Paulo daquela semifinal, que foi contra o Atlético Nacional, eu nunca vi jogador falar isso numa entrevista em um. Ele falou assim: fomos roubados, e não sei o quê, fomos roubados aquele jogo, o São Paulo era para ter ido para a final. Tipo, e aí eu falei: verdade, acho que realmente o São Paulo mexeu com ele. Então, assim, de fato, ele quer muito vir, né? Mas tem essas questões aí que precisam ser resolvidas. Mas, de fato, ele foi o lugar onde ele foi mais feliz. E isso, é claro, é muito importante, né? Se o cara tá feliz, se é onde ele se encontra, isso é muito importante. Então, amanhã teremos o desfecho dessa novela. É uma novela que se prolongou, mas amanhã vai resolver. E enquanto a gente estava falando aqui do São Paulo, pintou reforço aonde? No Corinthians. Lateral Fabrício Angileri, cada um fala de um jeito.